Ô, Pablo, assim, uma pergunta que todo mundo fala pra gente. Carol, e muita gente quer ficar milionário do zero. Você acha que isso é possível? Ou você acha que assim, tem muita gente que fala isso, mas a pessoa veio lá de baixo, é mais difícil. O que você pensa sobre isso? Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas estava ali quebrado por algum motivo, porque eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer. Ele disse, seu pai é motorista de alguém rico, seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, a gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro, desde pequeno, ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Exato. Você vê um monte de gente que parece que tem... A gente vê muito isso mas ele é rico, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, a minha manicure, eu achei super interessante essa semana que eu fui. Ela falou assim, olha, eu sou simples, eu sou de comunidade, mas eu adoro estar aqui em Moema. Por quê? Ela falou, eu não tenho inveja dessas pessoas, muito pelo contrário. Eu aproveito pra aprender. Aí ela brincou, eu saio pra jantar com as minhas clientes, elas me vestem e tal. Eu achei fantástico ela falar isso. Porque eu vejo muitas pessoas, Pablo, que elas têm inveja e tudo pra elas é um motivo de barreira. Sabe? Mas também aquela pessoa... E não é bem assim. Se você quer se tornar uma pessoa... E eu não tô falando nem rico de dinheiro, eu tô falando de prosperidade mesmo. Você não pode ver as pessoas e ter inveja. Inveja é algo muito perigoso, né? Se comparar e ter inveja. Você tem que ir à luta, você tem que ver aquilo como o quê? Uma maneira de você modelar, uma maneira de você aprender e tentar ser rico. Mas eu não tô falando só de dinheiro. Primeiro, anota aí. Generosidade. Não tem como uma pessoa que seja generosa não prosperar. É diferente, só que você vai colocar um antagônico de ser generoso, é ser otário. Tem gente que acha que é generoso, mas é só um otário. Porque uma coisa é você plantar no coração de alguém, a outra é sair jogando semente no asfalto. É diferente. Tem gente que é leal e tem gente que no excesso de lealdade vira burro de carga das pessoas. Aí você também vai anotar e depois você pode contemplar que as pessoas que são, escuta isso, as pessoas que têm uma qualidade e são viciadas nessa qualidade, acabam tendo aquela qualidade como defeito. As virtudes e os defeitos são feitos da mesma matéria, tá? É só exagerar na qualidade. Bonzinho, virou otário. A pessoa fala, não, eu sou leal demais. Aí eu olho, fala de novo, deixa eu ouvir, é burro de carga. Já sei. Porque você é tarado nessa virtude. Presta atenção, todo mundo que é tarado numa certa virtude, aquela virtude é o principal defeito que a pessoa tem. Então, o primeiro é generosidade. Lá em Provérbios está escrito o seguinte, a alma generosa prosperará. Ué, mas peraí, como é que é esse negócio de alma? Você sente, você é tocado. E ao ser tocado, você não retém. Você transborda. A generosidade é um ato voluntário, não esperando nada em troca. Se Deus olha no seu íntimo e percebe isso, Ele fala, vem cá, eu tenho mais para você. O que eu percebi, posso te contar, tendo algumas crises com Deus nesses últimos 24 anos que eu sou cristão. Eu falava assim para Deus de verdade. Falava, Deus, eu não vou ficar falando esses trem para os outros. As pessoas têm que descobrir. As pessoas têm que te encontrar. E eu senti no meu coração ao longo do percurso, nessa caminhada, de que as pessoas só vão acreditar em Deus se elas acharem Deus em alguém. Elas não foram doutrinadas para aprender quem Deus é, mas quando elas acham alguém generoso, elas conseguem enxergar Deus lá. Eu vou te dar um recado da parte de Deus, que eu recebi esse recado, mudou meu coração. Meu coração foi transformado. Quando Deus quer que eu entregue algo para alguém, Ele sempre vai me dar em excesso.
Ele não é escasso igual você, que tem que mandar a conta certinha. Tem a conta de água, R$ 88,33. Eu não sei onde você arruma os 33 centavos, mas você põe até os 33 centavos. Quando Deus quer mandar alguma coisa para alguém, Ele dá para quem é obediente e generoso em excesso. Eu anotaria exatamente assim, para você não tirar isso do seu coração. Quando Deus quer mandar algo para mais pessoas, Ele manda sempre em excesso, porque Ele confia no generoso. Ele fala o seguinte: eu vou mudar a palavra generoso para carteiro. O carteiro que entrega a correspondência vai ter um grande negócio, porque eu vou mandar muita coisa por ele e sempre vou mandar mais. Por que ele vai mandar mais? Não é só para custear, não, é para você sempre ser um canal de confiança. E você que é filho sempre será beneficiado por ser generoso. Qual que é o grande lance lá ensinando aqueles 4 filhos que eu tenho por enquanto, que nós vamos ter 5. Eu olho para eles, quando eu vejo a falta de generosidade dentro de casa, para tudo, é falta grave. A família inteira vai parar para assistir. Às vezes eu nem quero comer um negócio, mas eu falo, eu vejo eles com, sabe, aquela gana para comer aquele negócio. Está lá na mão agora, eu quero comer. Aí eu falo, me dá um pedaço. Aí eles olham assim, papai, mas eu queria tanto. Eu falei, eu queria só um pedaço, mas agora eu queria metade. E é claro que no ensino, eu prefiro ensinar no caos do que na paz. Não sei se você sabe, o cérebro você carrega, aprende mais no caos. A absorção é muito maior. Ontem, rolou uma crise no café da manhã. Café da manhã não, no almoço. Anteontem. Ontem eu estava em Brasília, anteontem. Nós sentados, os meninos pegaram um bolo de chocolate, né, que é a sobremesa, comeram e tal. E aí eu falei, vai cada um comer esse bolo e acabou. Aí o espertão, não vou falar quem, deve estar dormindo nessa hora. O espertão foi lá e colocou mais um bolo, meteu o chantilly em cima e falou, esse bolo é para o Miguel. Não sei de onde que o Miguel saiu, que ele não gosta de chocolate. Chocolate eu não... Eu olho, é extraterrestre. Aí eu falei, o Miguel pediu o bolo? Não, pode deixar, vocês vão ficar olhando, não vai comer. Eu sei que eles sabem que o irmão não come chocolate, mas eles fizeram isso, é um atentado contra a democracia. Para pegar a parte daquele que não gosta. Eu também fiz isso demais. Só que na hora o espertão falou, mas como que a gente vai fazer? Agora o bolo foi tirado, né, do quinhão. O que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte? Aí eu perguntei para os dois, vocês querem o bolo? Claro! Então, fulano, pega essa faca. Aí um dos dois pegou a faca. E eu falei, lembra de ser generoso. Aí quando ele foi cortar, ele chegou com a faca no meio e puxou para o canto. E pá! Ficou 60-40. Na hora que ele cortou, ele olhou dentro do meu olho. Aí eu falei, muito bem. Qual pedaço é o seu? Aí ele escolheu 60. Eu falei, esse é o do outro. Aí começou a choradeira. Eu sabia que o senhor ia fazer isso. É claro que você sabia que eu ia fazer isso, porque estava na sua mão a equidade. Estava na sua mão ser generoso. Sempre. Se você quer conquistar meu coração, lembre sempre de dar os 60% para o próximo. Mas você não precisava disso. Era só partir no meio. Só como eu vi que a sua faca andou, aí eu vim te cobrar. Aí ele falou, mas não é possível, o senhor sempre faz isso. Significa que o senhor não aprendeu. Continue cortando esse bolo assim que você vai ver, você vai colher caro na vida. Aí chorou horrores. E aí acontece o seguinte, é muito forte isso. O que pegou a maior parte sempre chega nesse que faz isso e fala, pode ficar com esse pedaço. Aí eu fico com raiva do generoso. Eu falo, mano, eu estou acabando de ensinar, não faça isso com ele. Ele não, coitado, ele vai chorar por causa de um pedaço de bolo. Toma. Resumindo, tem que treinar. E o treino tem que ser personalizado. Depois no canto eu chamei o que faz isso. E falei, não quero mais você fazer isso na hora que eu estiver testando ele. Você é o mais generoso dessa casa. E eu quero que você ensine generosidade de outras formas. Senão você vai atrapalhar um ensino que eu estou gerando para ele. Você entende que ele ainda está aprendendo a ser generoso? Eu entendo. Então você vai estimular ele em outros momentos. Quando eu estiver corrigindo, você não vai fazer. Não, então fechou, bate aqui.
Por que você tem que, como pai, explicar isso? Porque a generosidade a pessoa não vem com ela. Nós somos egoístas, porque somos infectados por Adão. Já nascemos pensando só em nós. Só que a generosidade ela pode ser despertada, ela pode ser treinada, ela pode ser descoberta. Desperta sozinha em ambiente, ela pode ser descoberta em você, em atos de generosidade, ou você pode ter alguém para te ensinar. Alguns não aprenderam até agora, estão aprendendo nessa live agora. O que é generosidade? Lembra sempre de Deus. Deus nunca mandou pouco, mas o pouco que tem na sua mão é porque você não é de honra. Está escrito assim, ó: quem honra no pouco vai ser colocado no muito. Não tem como anotar aí ou não? Por que Deus não põe na minha mão? Porque quando tinha pouquinho você não era generoso. Só isso. Porque a alma generosa prosperará. Aquele que honra no pouco será colocado no muito. Então, peraí. O que falta para mim? Falta você soltar. E aquele que colocou na sua mão falar: você soltou, então toma mais. Vocês acham que Deus é limitado? Sim ou não? Acha sim, vocês são limitados. Véio. Não é com a boca. Se for para arrumar treta com Deus, todo mundo aqui até mente para não ter treta com Ele. Não, Deus não é. Mas olha no espelho, você é limitado hoje. Ou melhor, você está limitado hoje. Por que você está limitado? Porque você está dando um recado para Deus. Você está falando para Ele: Deus, é assim, eu até gosto, amo, mas o Senhor tem algum problema. Você sabia disso ou não? Vamos ver se você entende o que eu estou falando. Fala todo mundo assim comigo. A criação revela o Criador. Então, peraí que eu vou sentar, porque depois dessa, se você entender, você cai, se estiver em pé. Se eu olho no espelho e vejo uma pessoa limitada, qual o recado que eu estou dando para Deus? Que Ele é limitado. Se eu olho no espelho e vejo uma pessoa medrosa, qual o recado que eu estou dando para Deus? Peraí, não fala não, repete-se comigo. A criação revela o Criador. Alguém aí na plateia fala assim para mim: me prova que Deus é generoso. Se Deus não fosse generoso, Ele ia fazer no primeiro dia o homem, ia falar assim, ó: me ajuda a fazer as coisas. Ele não fez desse jeito, Ele criou todas as coisas e na última oportunidade Ele criou o homem. Alguém fala: não foi a última oportunidade, Ele criou o descanso. Pois é, Ele criou o descanso para o homem. Tudo que o homem precisava foi criado antes dele. E uma coisa eu também descobri sobre Deus: Ele não gosta de opinião. Se não Ele tinha feito você ia falar: o sol está quente, girafa é grande, é de quê? É muito importante você conhecer Deus. Sabe por quê? Porque você vai conhecer mais ao seu respeito. Deus é direto. Vou te provar outra coisa que Deus é generoso. Quando o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, dali em diante, o homem precisou de plantar. Quem plantou foi Deus. Deus é tão generoso que Ele não deixou nem Adão plantar no Éden. Ele que plantou. Isso é muito forte. O homem não conseguiu interpretar o que estava acontecendo. Mas eu estou te falando, depois de muitos anos estudando só a Gênese, Ele é tão generoso que Ele plantou. Aí Ele falou: então, talvez você não entenda o que Deus estava sentenciando Adão na saída do Éden. Agora do suor do seu rosto vai ter que comer. Você vai ser digno do seu trabalho. Eu não vou plantar para você. É por isso que essa lei universal, ela funciona com qualquer pessoa. É budista, é espírita, é católico, é evangélico, é ateu, é não sei o quê. O que você falar que é. Se você falar que não é, o que é, vai funcionar do mesmo jeito. Eu sei que alguns de vocês pegaram algumas crenças: se você fizer isso, você prospera. Se você só ficar sustentado na palavra, que são você vai escrever assim, ó: as leis universais é a própria palavra. O que Ele falou está falado. Ele não volta atrás. Não existe acepção de pessoa por religião. Deus não importa com isso. Isso é de matar muita gente. Tem gente que fica: meu Deus. Então tá. Quando você é generoso, você parece com Ele. Por que Ele é generoso? Porque Ele formou tudo, colocou você, e na hora que era para você partir para o trabalho, Ele não pôs você numa fazenda, Ele pôs você num jardim. Ele falou: bora curtir a vida? Todo dia eu vou descer aqui na árvore da vida, a gente se encontra.
Segunda coisa que Deus fez. Quando um homem caiu no pecado, ele falou, eu vou mandar o cordeiro. E um homem que estava nu, não sabia que estava nu, se sentiu nu, colocou a roupinha lá de folha de figueira, mas o cordeiro foi provido. E o cordeiro foi provido, e para eles não morrerem, não sei se você sabe, a expulsão do jardim acontece por um único motivo, para não ter morte eterna, como aconteceu com Lúcifer. Lá tinha 2 árvores, tinha milhares, né? Mas tinha as 2 principais árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A única que não podia comer era do bem e do mal. Pablo, de verdade, eu não entendo. Deus já sabia que um homem ia fazer isso? É claro que ele sabia. Você está chamando Deus de fraco? Ele sabia. E aí você vai notar o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa prova de amor. Eu levei 20 anos, você vai levar 20 segundos para aprender um negócio. Eu fico numa raiva de você. Porque eu nunca tinha entendido. E eu entendi isso contemplando a palavra. Em 20 segundos você vai ouvir. Qual o problema do judeu? Ele nunca vai deixar de ser o que ele é para agradar ninguém, nem a cultura do mundo. Ele é judeu. Ponto final. Algumas pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, mas Jesus era judeu, é judeu e sempre será judeu. Você sabe disso ou não? Sabe ou não? Tem gente que fica frustrado com isso. Eu falo para algumas pessoas, Jesus não é evangélico, ele chora. Chora. E eu falo, a Maria também não é católica. Não quero confusão com nenhuma religião, só quero que você analise, tá? A Maria é judia e Jesus é judeu, e eles não abriram mão disso. A parte mais interessante que você tem que saber é, Jesus sendo judeu não mandou você ser judeu. Isso é chocante. Ele te fez livre e falou, faz o que você quiser, mas anda comigo. Aí você é cristão, e aí está a prova. O cristianismo não é religião, porque o próprio Jesus, que é o dono do cristianismo, não mudou de religião. Ele é culturalmente, politicamente, nacionalmente e religiosamente judeu. Não abriu mão, não tem renúncia da parte dele, ele é judeu. Acabou a conversa. O que significa isso? Significa que isso vai chamar muito a sua atenção. Porque cristianismo, anota esse código, não é religião, é lifestyle ou estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida e não uma religião. Eu entendi. Eu posso te explicar em uma frase. Religião precisa de templo. No cristianismo não precisa. O cristianismo, o seu corpo é o templo. Ou seja, não é um templo construído com mãos humanas, mas com a própria mão de Deus. O cristianismo é imitar alguém, que no caso é da religião judaica. Interessante isso, né? Isso mexe com muita gente. Por que você tem que fazer de tudo para soltar a sua essência? Porque se você não solta a sua essência, você vai ter um pequeno problema na sua vida. Você será aquilo que mandam você ser. Se você descobrir sua essência, você não curva mais. E não é por falta de humildade, não. É por entender a essência que você carrega. Quando você olha para a imagem que ele é e ele fala que você carrega ela, você vai entender o que eu estou falando, o que eu sinto. Essência é direção. Você descobriu que você é uma macieira, impossível não dar maçã. Quando você fala para mim que você não prospera, eu sei o que está acontecendo. Você é uma macieira que não sabe que é macieira e que não experimentou da maçã ainda. Você quebrar a folhinha da maçã, cheiro de maçã. Você quebra a folhinha da jabuticaba, jabuticaba. O cheiro da jabuticaba está na jabuticaba, na folha e no tronco e na raiz. Essência. Descobriu, já era. Aí começa a dar fruto. Aí a pergunta que eu faço é, o que você faz com o fruto? Vários de vocês não ajudam as pessoas. O que acontece? Eu amo quando alguém escreve aqui assim, às vezes aparece, esse cara só quer vender curso. Sabe o que eu queria? No fundo do meu coração, mudar o curso do Brasil. Só que só muda o curso do Brasil com a educação. E não é com a educação do MEC, é com essa educação que está acontecendo aqui. Faz um favor, você que é escasso, aproveita enquanto é de graça. Esse é o recado que eu te dou. Eu vou dar meu melhor para mostrar para você que a sua mesquinharia nunca vai chegar nem perto do que eu fiz por um dia por você. Se você está reclamando que eu quero vender alguma coisa, lembra sempre de aproveitar de graça. E cala a boca e aprende. E quando for abrir a boca, faça a pergunta ao invés de fazer a afirmação. Você vai ser sempre mais nobre e mais próspero. Lembra sempre disso. Pablo, você podia falar um pouquinho mais ameno com a gente. Não. É de graça, você tem que aguentar.
Quem está aqui não, vocês pagaram, né? Você tem que ficar rindo, né? Tem que agradar o público aqui, né? Não vai agradar também, não. O que você tem que fazer? Fala com a sua boca assim, ó. Preciso ativar minha essência para achar a minha direção. Propósito é uma palavra misteriosa. Fala a verdade, mas é só direção. Fala um pouquinho de propósito. Fala, de direção. O grande segredo do propósito é que você não sabe qual que é a cidade fim. Por quê? Ó Deus chamando Abraão. Abraão, tá na escuta? Tô. Sai da Mesopotâmia, que é o lugar mais rico do Oriente, e vai lá para a terra amaldiçoada. Captou, Abraão? Abraão. 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 Acabou a conversa. Não vou de jeito nenhum, ué. Você sabe o que ele pediu? Pediu para sair dos Estados Unidos para ir para a Venezuela. Foi o que Deus pediu para Abraão. Ué. Aí falou, de vou não. Rapaz, se você souber o jeito que tá ruim lá, você nem imagina. Vocês tinham ganhado pelo menos 10 votos para o Bolsonaro, na moral. Mas tá bom. Só que Deus faz diferente. Ele fala assim, ó. José, tá na escuta? José era adolescente. Tô. Anota aí o código, vou te passar o código. Tá bom, pode falar. Tá com a caneta aí? Caneta não tinha inventado ainda, né? Tá com lápis também? Não, foi a Rússia que inventou o lápis. Espera aí. Faz o seguinte, pega uma pena. Escreve aí. Desenha um sol. Foi assim a conversa de Deus com ele, tá? Sol. Desenha a lua. Tá desenhando? Tô, Deus, pode ir. Desenha as estrelas. Agora coloca todas elas se curvando diante de você. Esse é seu propósito. É nóis. Desligou. Olha isso aqui. Não, na moralzinha. Vamos só nós aqui pra você ver. Como é que Deus vai fácil com os negócios dele. Chamou o José no rádio. Meteu o sol. Meteu a lua. E as estrelas. E as estrelas. Depois as estrelas. E isso aqui tudo vai se curvar ao José. Beleza, pode ir. Aí você acorda no outro dia, olha para o sol, passa o dia inteiro, você olha para a lua, as estrelas, e enlouquece. Aí você vai contar para os seus irmãos. Seguinte, o sol, a lua, as estrelas vão se curvar de mim. Aí todo mundo olha. Aí o Abraão vira e fala, não, é o seguinte, eu não sei o que é, eu tenho 12 filhos, mas eu vou te dar a túnica colorida. Coloca a túnica colorida. Não pode fazer isso. Os 10 irmãos, só o Benjamin que não. Os 10 quer matar ele por causa disso. Você sabe o que aconteceu? Quando ele pegou esse código, algo dentro dele mudou, que chama-se autogoverno. E ele já começou a parecer um governante. Foi para isso que Deus chamou. Mas por que Deus faz assim? Mas não era melhor falar assim? Anota aí. Vai lá para o Egito. Procura o faraó. E fala para ele que você quer trabalhar de copeiro. E aí você vai chegar perto dele e vai tentar adivinhar o sonho. Na hora que você adivinhar, você vira. Não ia fazer. Alô, o RH fica onde? Você é de qual nação? Você é egípcio? Não, aqui não tem vaga. Não pode. Então nós temos que fazer uma história mirabolante. A história é o seguinte, seus irmãos te perseguem, mentem ao seu respeito que se você tivesse morrido, conta errado a história para o seu pai, mas você é vendido como escravo, vai embora como escravo. Só que você tem uns dentes bonitinhos, arrumadinhos, Potifar contrata você, e você é tão bom no que você faz que ele põe você de governante da casa. E a mulher que ficava seu marido viu um governante e queria dar para ele. Aí falou, não, eu vou honrar o que Deus colocou aqui. E esse cara confiou em mim, a casa dele, então eu não posso pegar a cabrita dele. Então eu não vou fazer isso, então eu vou fugir. E ela falou, se fugir eu vou falar que você tentou me estuprar. Não me importa, eu vou manter íntegro. E fugiu. Foi para a cadeia. Não, mas que é isso? Deus mandou a estrela, o sol, a lua, só que está tudo errado. Os da minha casa me expulsou.
Me acharam pelo caminho, fui vendido como escravo. Essa mulher quer me dar, e eu não peguei, ainda fugi. Sou bonzinho e tomei. Não, tá tudo bem, José, você vai pegar 13 anos de cadeia. Eu fico imaginando ele contando todo dia. Deus, que dia que o negócio do sol, o máximo que ele viu foi quadrado o sol. Você é louco, mano. Não tinha estrela, não tinha nada. Aí os caras entrou lá no presídio. Eu acho bonito demais a história, está escrito. José era tão top, tinha que escrever de jeito o versículo. Ele era tão top que ele tinha a chave da cadeia. Está escrito de jeito que ele tinha a chave da cadeia. Ele era de confiança. Aí um dia ele interpreta um sonho, interpreta o outro. Ele é tão top que ele governa até sobre o sonho dos presidiários. Ele governou sobre os desejos sexuais, ele governou sobre o abandono, ele governou no deserto, ele governou em todos os lugares. Chegou no presídio, o que ele fez? Governou. Só que ele não é bobo nem nada, instalou a reciprocidade. Ó, você é copeiro do rei, né? Quando você chegar na frente dele, você lembra de mim. 2 anos que demorou para lembrar. Aí, não, ninguém revela esse sonho. Chama o José. José está escrito, fez a barba. Cheveaco demais. Fez a barba, chegou na presença, criou um problema. Interpretou o sonho, o rei pirou. Aí ele criou um problema e falou, mas quem que vai resolver esse trem? Aí ele olhou no José, arrancou o dedão, o anelzão de governo. Toma, José. Enfiou no dedo de um cara que é forasteiro, nem podia. Teve que mudar a lei para aceitar ele como governante. O que significa isso? Vocês estão ouvindo aqui o tempo inteiro, vocês querem um palácio a qualquer custo. José nunca quis o palácio. Ele governava onde ele passava. Quem queria o palácio não era José. Era o palácio que queria ele. Você entende que quando vocês têm um negócio chamado essência e rota, você vai se ferrar no caminho. A promessa que Deus tem para você é essa. Você não fica feliz com isso, não? Tem uns que falam assim, já que vai passar 3 anos na cadeia, pelo menos tinha que comer a mulher do Potifar. Só que é o seguinte, mantenha-se firme naquilo que ele te chamou, você vai ver o que ele vai fazer. Não sei se você sabe, mas o José governou o Egito com tanta sabedoria, e depois de muitos anos eu descobri por quê. Deus nunca quis levar a prosperidade para o Egito. Nunca foi sobre isso. Sabe por quê? Que aconteceu todo o rolê? Para salvar o povo de Israel. O Egito já chegou a ser a nação mais rica da terra. E quando ele interpreta o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, o que ele faz? Ele descobre que primeiro vem as vacas gordas, depois as magras. Então ele começou a montar os armazéns. E começou a tirar 20% da produção de todo mundo para recolher tudo, para manter a riqueza do Egito. 7 anos colhendo 20%, que no Brasil o império chamava quinto dos infernos, que é 20%. Hoje você mora no Brasil e paga 43% de imposto, não fala nada, não te entendo, mas tudo bem. Ele juntou riqueza, entrou no período das 7 vacas magras, aconteceu uma catástrofe. O mundo inteiro veio buscar comida no Egito. Quem que veio aparecer no Egito? Os irmãos. Aí as estrelas começaram a se curvar, uma por uma. Depois traz meu pai, o sol se curvou ao governante do Egito, a mãe, lua. E o propósito que cumpriu na vida do José nunca foi governar o Egito, foi trazer provisão para a casa de Israel. A maioria acha que é sobre um tal de um palácio, não tem nada a ver. Deus vai te colocar nos lugares absurdos, por isso você tem que ter fé. Olha a conversa. Sol, lua, podia mandar o roteiro, né? Vai ser preso, vai ser não sei o quê. Quando Deus chama, Ele não vai contar para você, porque Ele vai fazer assim, igual com Abraão. Abraão, está na escuta? Está com a pena aí? Tô. Então anota igualzinho estou falando, tá? Saia da sua terra e da sua... Na verdade ele falou em hebraico assim, ó. Lech lecha. Aí ficava chamando Abraão. Abraão. Aí Abraão falava, para onde? Que delícia. Para uma terra que te mostrarei. Deixa eu explicar para você. Aqui você está dentro desse auditório. Tem 3 portas ali, outra aqui, outra ali, outra ali. São 6 portas que tem nesse auditório. Aí alguém fala assim para você, sai de onde você está. Aí você pergunta para ele, para onde? Aí ele fala, vai que eu te mostro. Vai para onde? Tem 6 direções.
Aí, você sabe o que eu estava falando? Desapega primeiro do que você está fazendo, que na hora que você começar a andar, eu te falo. Agora, imagina se o recado fosse: é o seguinte, você vai ser preso, vai ser não sei o quê. Não vou, não. Não, você vai sair dos Estados Unidos para a Venezuela. Não vou, não. Pablo, eu não estou afim, não. Eu estou querendo construir meu próprio roteiro. Seu roteiro é pequeno, mano. Escuta esse filme de Hollywood dele que é top. Você sabe por quê? Que muitas pessoas foram parar na Bíblia. Muitas pessoas foram parar no presídio de forma indevida para instalar no propósito deles libertar escravos de cativeiro, para ter nojo de injustiça. Isso é chocante. Jesus foi parar na prisão, Paulo foi parar na prisão, Daniel foi parar na prisão, José foi parar na prisão, Pedro foi parar na prisão. Vocês não entendem, não? Nenhum deles precisava de ir lá. Mas o senso de injustiça que foi colocado, a vontade de libertar a gente inocente de cativeiro, é agregado nessa hora dentro do coração dessas pessoas. Vocês não sabem o que significa isso, não. Fala assim com a boquinha. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha uma das 3 opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.